Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz, irmãos, de mais uma vez estar na presença do Senhor, podendo participar, do propósito Queda das Muralhas de Jericó. Louvo a Deus por estar aqui na casa dos irmãos, participando, irmãos, deste culto. Quero dizer que para vir aqui foi uma luta travada, irmãos, durante a semana, Só que nós temos um compromisso com o Senhor. Nós sabemos que nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra a potestade, contra o vizinho, contra a vizinha, mas nós sabemos que nós lutamos contra o próprio Satanás, Nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. E eu falo para vocês que estão na dirigência desse culto: quem que jejuou essa semana, irmão? Quem que jejuou 24 horas? Não estou falando de pode tirar o fundo, varão, não pode pregar com fundo. Quem que jejuou, irmão? 24 horas aí, tirou 24 horas aí para jejuar. Começou 6 horas da manhã de um dia e foi até as 6 horas da manhã do outro dia, sem comer e sem beber. Quem que jejuou essa semana, pelo menos até meio-dia, sem comer e sem beber? É um ministério, irmão. É um ministério que Deus está levantando. Então, se a igreja de Cristo não jejuar, não renunciar os desejos carnais, não renunciar os desejos de si próprio, o inimigo ele quer prevalecer. Eu falo para os irmãos que se eu fosse uma pessoa que eu não jejuasse, que eu não orasse, não estou aqui querendo engrandecer, querendo ser melhor do que qualquer um dos irmãos, porque eu sei que todos são vasos de Deus e são vasos escolhidos, que eu já vi Deus usar de várias formas. Se o crente, irmãos, não jejuar, tem demônio que só sai com jejum e oração. E para que essa autoridade se manifeste na vida do servo do Senhor, não tem outro jeito se ele não orar, se ele não jejuar. Mas eu falo jejuar de verdade. Jejuar mesmo de verdade. É deixar de comer, deixar de beber. Na hora que sentir sede, vai para o joelho e fala: Senhor, me dá da água da vida. Fortalece. E na hora que tiver fome, vai lá, pega a Bíblia, lê 4, 5 capítulos para que aquela fome venha passar. Eu falo isso aí porque a minha vida, irmãos, é uma vida de jejum e oração. Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Eu tenho passado tanta luta, os irmãos sabem, os irmãos conhecem, mas em todo tempo eu tenho descido em oração, tenho jejuado. Para quê, irmãos? Para que Deus venha repreender a força maligna. Para que Deus venha colocar por terra. Então eu falo assim: o ministério é o ministério do Senhor. Então o ministério precisa descer na jejum e na oração. E não é jejumzinho fraco, não. Vou parar de comer carne, vou ficar um mês sem comer bife, vou ficar uma semana sem comer jiló, vou ficar uma semana sem comer maxixe. É jejum de verdade, irmão. É sem comer e sem beber mesmo. Para quando você colocar a mão, Satanás ele vai ter que bater em retirada. Eu estava lá em casa, quando eu estava me aprontando um peso. Eu não aguentei, eu dobrei o joelho lá. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei que demônio que é esse, Senhor, que está se levantando lá. Mas eu peço que o Senhor envie teus anjos lá e repreenda este demônio. E eu tinha preparado uma palavra, até lembrei do que o irmão Geraldo falou na oração, Não deixa ele pregar aquilo que ele quer, mas que ele venha pregar a palavra do Senhor. E lá o Senhor falou bem assim no meu ouvido: filho, hoje você vai pregar Salmo 91. Aí eu falei: Senhor, mas eu preparei aquela outra palavra. O Senhor falou assim: hoje a palavra lá é Salmo 91. Aí eu falei: amém, Senhor. E dobrei o meu joelho ali, irmãos. Orei uns 10 minutos. E olha que eu já tinha buscado a Deus durante o dia, porque a fúria do inimigo aqui contra o culto aqui está demais. Quando eu cheguei aqui, eu pude sentir fortemente a presença do maligno.
mas o sangue de Jesus, ele tem poder para repreender toda obra do diabo, toda obra maligna, toda força maligna, toda força do inferno que tem se levantado contra esta família, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus agora. Meu Pai, eu peço que o Senhor envie aqui agora arcanjos, Pai querido, e serafins. Serafins, Pai querido, com brasa de fogo. E eu peço, Espírito Santo, que desça aqui agora o fogo do Espírito Santo, o fogo, meu Pai, que o demônio não suporta. Pai querido, eu peço ao Senhor agora, comece, meu Deus, a queimar agora toda a legião, meu Pai, toda a força do inferno, toda a força maligna. Não resista ao poder do Senhor Jesus Cristo agora. Pai querido, vai queimando agora, vai queimando, em nome de Jesus agora, toda a força do inferno. Você, Satanás, que se levantou para destruir esta vida, para destruir essas pessoas, em nome do Senhor Jesus agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, caia para o inferno agora toda força ao contrário, toda força maligna, toda força que não provém do Senhor, pelo poder e autoridade do sangue de Jesus. Meu Pai, eu peço agora, derrama uma gota do teu sangue agora sobre esta região, e as forças malignas que têm controlado aqui as vidas, que têm lutado contra as famílias, que pelo poder de Jesus Cristo agora, sejam quebradas essas forças, e que caia para o inferno agora toda a legião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e retirá-lo-ei e glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E agora Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Agora eu convido os irmãos para levantar a palavra do Senhor, para que a gente, irmãos, para que o Senhor possa falar conosco. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento eu peço ao Senhor, meu Pai querido, eu peço que o Senhor revele a tua palavra. Meu Pai, eu peço que eu desapareça e que o Senhor apareça com fogo, com poder, com autoridade. Pai querido, eu peço que o Senhor agora, Senhor Jesus, mande uma palavra, que esta palavra caia como fogo nesta região e em todo o planeta Terra, porque a tua palavra ela é poderosa para dissipar, para desfazer, para repreender
toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra de voodoo, magia negra, toda oração ao contrário. Pai querido, vai repreendendo toda força ao contrário contra esta obra, contra este ministério. Pai querido, coloca as tuas mãos, coloca o teu poder, coloca, Senhor Jesus, a tua mão poderosa, a tua mão, meu Pai, que tem força para destruir o inferno inteiro. Meu Pai, em nome de Jesus, envia agora serafins, meu Pai, no planeta Terra. Eu peço ao Senhor, Pai, vai cortando as correntes, vai cortando as cadeias, vai quebrando as muralhas, Senhor, vai repreendendo. Solta Satanás essas vidas, solta Satanás essa família, solta Satanás em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós lemos o Salmo 91, um salmo poderoso, que fala sobre a proteção e a proteção divina, e sobre a Deus guardar o seu servo. Quando nós lemos o Salmo 91, nós vemos um salmo poderoso, um salmo que é lido por várias pessoas. Muitos acreditam que através deste salmo, poderoso, ele tem o poder para libertar, ele tem o poder para transformar, ele tem o poder até mesmo para fazer uma pessoa invisível, ele tem o poder para fazer o milagre acontecer. Quando nós olhamos para o Salmo 91, nós podemos ver a provisão e a poderosa proteção divina do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver, meu Pai, que o Senhor é poderoso para ajudar e para guardar o seu povo. Quando nós deparamos, irmãos, com o poder do Salmo 91, para a pessoa que acredita no poder da palavra, nós podemos olhar o poderoso poder palavra, nós podemos ver que o Salmo 91, ele, meus amados queridos, é uma oração feita por um homem que orou e pediu ao Senhor para que acontecesse um grande milagre, para que acontecesse uma grande proteção, para que acontecesse uma grande cura, para que acontecesse uma proteção que sai do entendimento humano. E não tem como entrar na dimensão espiritual sem uma renúncia de vida. Não tem como entrar no sobrenatural de Deus se a pessoa não se desligar das coisas terrenas dessa terra. Não tem como entrar no sobrenatural do Senhor se a pessoa não renunciar a si mesmo. Não tem como servir ao Senhor sem poder agradar ao Senhor. Não tem como servir ao Senhor se a pessoa não renunciar à sua própria vida para se entregar ao Senhor. É necessário que a pessoa que creia no poder de Deus, que creia na palavra de Deus, confie em sua oração, confie que Deus irá agir em sua vida, confie que o Espírito Santo tem o poder para repreender, para colocar por terra toda força ao contrário. É necessário que esta pessoa se abdique dos seus prazeres, se desligue de tudo aquilo que agrada a sua carne, que agrada a sua pessoa, para que ele possa receber do Senhor esta porção divina. Elias foi um homem que teve essa proteção em sua vida. Elias, usado pela mão do Senhor para desafiar Jezabel e todo o seu reino. Elias foi conhecido como um homem que afrontava o povo de Jezabel. Elias, cheio do poder e autoridade do Espírito Santo do Senhor. Naquela época ainda não se cria em Jesus Cristo, era somente Jeová que agia. Então Elias, cheio do poder de Jeová, cheio da autoridade de Deus, ele começa a badalar o reinado de Jezabel. Elias começa a pregar contra a idolatria. Elias começa a pregar tudo que aquele reino trazia para si. Elias começa a pregar tudo que aquele reino trazia para o povo de Judá e para o povo de Israel.
para que o povo voltasse sim verdadeiramente para o Senhor, para que o povo renunciasse às obras de Jezabel. Jezabel, ela traz para dentro do povo de Deus para adorar a Sará, ela traz para que o povo de Deus adorasse estátua, ela traz para que o povo de Deus adorasse Balaíns, estátua feita por mão de homem, feita por mãos de pessoas humanas. Mas Elias sempre falando do poder extraordinário de Deus, e Deus usa aquele homem para tirar a idolatria, para tirar a apostasia de dentro do reino do povo de Deus. Infelizmente, meus amados irmãos, vivemos um tempo em que as pessoas não querem se entregar para Deus 100%. Quando você começa uma luta, quando você começa a servir a Deus, começa a travar uma guerra espiritual na sua vida. Se você não orar, se você não jejuar, se você não renunciar, não tem como você vencer esta guerra. Eu posso vir aqui totalmente despreparado e pregar a palavra do Senhor e falar do nome de Jesus, mas depois virão as lutas, depois virão as provas, depois o adversário se levantará contra a minha vida. Aí vai valer o meu jejum, aí vai valer a oração, aí vai valer a santificação, aí vai valer a renúncia, para que o poder de Deus possa se manifestar na minha vida. Não tem como servir a dois deuses, não tem como servir a Deus e a Mamon, não tem como servir a Deus e servir ao diabo. É uma escolha que a pessoa precisa fazer: servir a Deus, renunciar os seus desejos, renunciar a sua vontade, renunciar o seu gênio, renunciar a si próprio, para que Deus possa operar, para que Deus possa realizar, para que Deus possa fazer, para que Deus possa fazer o seu milagre, para que Deus possa trabalhar. É necessário que o Senhor entregue a sua vida a Deus, é necessário que a senhora entregue a sua vida a Deus, para que o poder da palavra no Salmo 91 possa acontecer na minha vida e na sua. É necessário que a pessoa se entregue a Deus de corpo, alma e coração. É necessário que o crente tenha uma vida de renúncia, que o crente comece a renunciar a si próprio, que o crente comece a renunciar o seu desejo, para que o poder da palavra comece a acontecer na sua vida. Aquela oração do Salmo 91 é uma oração muito poderosa, é uma oração que desfaz as obras de Satanás, que desfaz as obras do inimigo. Mas é necessário que este crente que vá fazer esta oração tenha uma vida no altar, tenha uma vida verdadeira na presença do Senhor, para que essa pessoa possa receber de Deus a resposta da sua oração. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o povo que foi tirado da terra do Egito, Moisés, usado pelo Senhor para tirar aquele povo de dentro de uma terra onde eles viviam escravizados, onde eles viviam açoitados, mas quando estavam ali fora da cidade, começaram a sentir a saudade da bolota do Egito, começaram a sentir a saudade da cebola do Egito. Já não eram mais escravos, mas já eram povo guiado por Deus no deserto. E à noite fogo queimava, que clareava por onde eles passavam, e as suas vestes se tornavam vestes novas, as suas roupas cresciam com a forma que eles cresciam, os seus calçados não envelheciam. Deus mandava codornizes do céu para que aquele povo se alimentasse, para que aquele povo se alimentasse e não faltasse mantimento. Mas aquele povo começa a sair mais uma vez da orientação divina, que era para não guardar aquele mantimento, porque todos os dias Deus mandaria o maná para aquele povo, mas aquele povo começa a guardar aquilo que Deus falou que não era para guardar. Quantas das vezes a pessoa está guardando mágoa de alguém, quantas das vezes as pessoas estão guardando raiva de alguém. Não tem como trabalhar para Cristo se eu odeio meu irmão, não tem como eu trabalhar para Cristo se eu odeio meu pastor, não tem como eu trabalhar para Cristo se eu odeio
meu vizinho. É necessário que a pessoa comece a pedir para o Senhor, para que o Senhor possa fazer uma limpeza no seu coração, para que o seu coração seja limpo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É necessário que esta pessoa entre na dimensão espiritual. Só tem uma pessoa, só tem um ser que pode quebrar decretos na minha vida e na sua, e o nome desse ser é Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio que nessa noite a Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E eu acredito que nessa noite o Espírito da verdade, o Espírito que tudo pode, o Espírito que venceu Jezabel, o Espírito que venceu Ramsés, rei do Egito, o Espírito que venceu todas as legiões do inferno, o Espírito que mandou Satanás para o inferno, Jesus Cristo de Nazaré, tem o poder para mudar qualquer vida, tem o poder para quebrar qualquer decreto infernal, qualquer decreto mandado por obra de feitiçaria, de macumbaria, voodoo e magia negra. Quando Jesus diz, porque para Deus nada é impossível, Ele está dizendo que qualquer causa, qualquer situação pode ser resolvida por Ele. Mas para que esta causa chegue ao Senhor, para que esta causa chegue ao seu trono, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que descer, para que o Senhor entre com poder e autoridade nesta causa. Quantas vezes eu olhei para tanta situação na minha vida, em que parecia que não tinha mais jeito, parecia que não ia acontecer nada, e o Senhor entrou com mão forte. Eu quero dizer, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo que não tem como brincar de ser um cristão, não tem como falar, eu vou servir a Deus, mas vou ficar do jeito que eu quero, eu vou fazer a obra do Senhor, mas eu vou andar da forma que eu quero, eu vou fazer a obra de Deus, mas eu vou beber um pouquinho, eu vou fazer a obra de Deus, mas eu vou na festa um pouquinho. Para servir a Deus é necessário que tenha uma renúncia. A Bíblia diz que o homem que renuncia a si mesmo ganhará mais na vida eterna. Então é necessário que a pessoa renuncie a si mesmo, para que receba do Senhor a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. É necessário que a pessoa se entregue a Cristo, para ele receber esta porção dobrada da palavra. É necessário que a pessoa comece a repreender toda força maligna, toda força ao contrário. A nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, é contra Satanás e a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. E eu quero dizer para você, esses demônios estão aí destruindo, levando jovens para a droga, levando jovens para a prisão, levando jovens para ser assassinados, levando jovens para ser destruídos, levando pessoas para o homossexualismo, levando pessoas para o lesbianismo. Então, um espírito maligno que tem lutado contra a família, tem lutado contra as pessoas, tem lutado contra a igreja, tem lutado contra o ministério, tem lutado contra a criança, tem lutado contra jovens e idosos. E essa força maligna, se você não descer na oração, se você não jejuar, não há como esta força ser destruída. Para que você, meu irmão, receba do Senhor essa porção da palavra, é necessário que você abra o coração, para que o Senhor Jesus entre na sua vida. Quantas pessoas que diz que tem Jesus, mas não toma uma posição, diz que serve a Jesus, mas não dá um bom testemunho. Mas Jesus veio para dar a vida, e vida com abundância. Ele veio para transformar a água em vinho, ele veio para restaurar, ele veio para transformar, ele veio para derramar o teu poder, ele veio para derramar a tua transformação, ele veio para libertar, para transformar, para curar, ele veio para fazer e para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de desfazer todas as obras malignas, ele tem o poder para desfazer toda a força ao contrário. Então eu peço, meus amados irmãos, desça no jejum,
Desça na oração, peça para que Deus manifeste na sua vida o poder e a autoridade contra as hostes espirituais da maldade, contra as hostes espirituais da força maligna. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que cura. Ele veio para dar vida, Ele veio para dar vida com abundância, Ele veio para livrar os cativos, Ele veio para abrir porta a todos que estão presos, Ele veio para abrir a porta, Ele veio para transformar, para curar, para fazer, para libertar, para fazer o impossível acontecer na vida das pessoas. Mas existe um espírito maligno que luta contra a minha vida e contra a sua vida. Se você não tomar uma posição de crente, se você não tomar uma posição na sua vida, Satanás ele vai vir com tudo. É necessário que você ore, que você consagre a sua vida, que você faça com que Deus possa agir na sua vida, para que você entre pelas portas estreitas. Entrar pela porta estreita não é fácil, entrar pela porta estreita, meu irmão, não é brincadeira. Para entrar pela porta estreita é necessário renúncia, é necessário se abdicar de si, é necessário largar dos seus prazeres, é necessário largar do que você gosta. Não é fácil você ficar orando e jejuando, renunciando à sua própria vida. Não é fácil você deixar para trás tudo aquilo que agrada a você. Mas eu quero dizer para você, se você conseguir fazer com que o Senhor te dê esta força, você será bem-aventurado, porque aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Então eu quero dizer para você que a sua renúncia não é em vão. Pode parecer difícil agora, pode parecer que está tudo difícil agora, mas Jesus Cristo de Nazaré tem o poder para dar vitória para a minha e para a sua vida. Quando nós olhamos as histórias daqueles homens, olha para a história de Moisés. Moisés era um príncipe egípcio, criado pela irmã de Faraó, estava vivendo uma vida boa, general do exército do Egito. Agora aquele homem começa a defender o povo do Senhor, começa a defender aquele povo que Deus queria tirar da escravidão. Ali a vida de Moisés começa as coisas a dar errado. Primeiro ato de Moisés, ao tentar ajudar um irmão, ali ele começa e assassina um homem egípcio. Tudo estava dando certo, mas quando ele começa a querer fazer a vontade do Senhor, o inimigo se levanta. E ali, meus amados irmãos, a vida de Moisés começou a se transformar. Começou tudo que estava indo certo, começou a dar errado. Mas havia um trabalhar de Deus naquele movimento. Havia um trabalhar de Deus naquela situação. Deus estava quebrando Moisés. Deus estava mostrando para Moisés que não é com a força do seu braço, que não é com a força do seu desejo, que não é como pensa o teu coração, mas é como o Senhor deseja que seja feita a vontade dele. Na vida do cristão não pode prevalecer a minha vontade, não pode prevalecer a sua vontade, mas tem que prevalecer a vontade do Senhor. E ali, meus amados irmãos, mais para frente nós vamos ver que Moisés consegue tirar o povo da terra do Egito. Se hoje existem pessoas em Jerusalém, se hoje existe lugar, quando eu olho para a vida de Elias, homem de Deus, cheio do Espírito do Deus Jeová naquela época, Elias entra dentro de uma caverna, ao ponto de pedir para Deus a própria morte, porque não suportava mais tamanha tribulação na sua vida. Mas eu quero dizer para você que nesse processo que você está passando, é Deus te moldando, é Deus te preparando, é Deus criando um novo homem, é Deus criando uma nova mulher. Mostre para mim na Bíblia Sagrada um homem que não teve processo, um homem que não passou por luta, um homem que não passou por prova. E muitos vão olhar para a tua vida e vão falar que
Ananias para que ele fosse até Paulo, para que ele ajudasse Paulo e orasse pela vida de Paulo. Quando ele chega ali, que ele vê ali Paulo, ele fala: Senhor, mas este homem persegue o teu povo. Este homem persegue a tua igreja. Então entenda, nem muitos vão entender o processo que você está passando, mas continua com Cristo, continua orando, porque Ananias não entendeu naquele momento, mas os livros da história da Bíblia, do Novo Testamento, a maioria dos livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então eu quero dizer para a igreja do Senhor, esse processo que você passa hoje será o seu testemunho de amanhã. Não existe um cristão, irmão, que tenha a vida fácil demais. O crente que guerreia, o crente que expulsa demônio, o crente que jejua, o crente que ora. Mostra para mim um crente aí que tem a vida no altar, que ora, que jejua, que consagra, que a sua vida vai mil maravilha, porque ele está lutando contra Satanás. Não vai esse crente entrar na posição, não vai esse crente orar, não vai esse crente jejuar, para que Deus dê força para ele levantar de pé, porque muitas pessoas estão olhando para carro, muitas pessoas estão olhando para bens materiais, mas estão esquecendo daquele que está cativo. Glória a Deus. Esse dia o Senhor falou comigo lá em casa: o meu povo, eles olham para aqueles que estão no fundo do poço e eles dizem: para esse não tem mais jeito. Se a igreja de Cristo não crê na transformação daquela vida, quem vai crer? Se o povo de Deus que recebeu o poder da oração, o poder do Salmo 91, a autoridade vinda do Senhor, não acreditar no impossível, como é que essa obra vai acontecer? Como é que o impossível vai acontecer se quem foi escolhido para tirar o povo da terra do Egito não tem fé de tirar eles de lá? Mas eles vão murmurar. Quando eu estiver tirando eles de lá, vai ter bofetada, vai ter luta, mas tira eles da terra do Egito, te diz o Senhor nessa noite. Está achando que é fácil me servir? Vai jogar bolita. Glória a Deus. Está achando que é fácil fazer a minha obra? Vai jogar bola é melhor. Mas se você quer lutar contra o diabo, contra as hostes espirituais da maldade, se prepara, porque não vai ser fácil, mas Deus estará contigo todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega uma fase na Bíblia que eu acho muito engraçado. As pessoas, eles podem falar mal do crente, podem falar que o crente é isso, que o crente é aquilo, mas quando manifesta um demônio, quando a água fica amarga, chama o crente. Chama aquele irmãozinho lá, ele nem sabe a vida do irmão, chama aquele irmãozinho lá, chama. Vai lá, guri, chama ele. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vai justificar cada um que está aqui. O Senhor, hoje eu fui lá no monte, e ali eu estava no monte ali, irmãos, quando desceu um anjo. E aquele anjo trouxe uma espada. E aquele anjo colocou aquela espada na minha mão. E ali, naquela hora, eu recebi uma porção do Espírito Santo. E ali uma mulher chegou para mim e falou: irmão, está tudo bem com você? Irmãos, eu nem consegui abrir os olhos de tanta glória que eu recebi naquele momento. Eu falei para a irmã: nem aqui eu estava. Eu estava em outra dimensão espiritual. Sabe por quê, irmãos? Nem todos vão entender o mistério que Deus tem na sua vida. Cada um, Deus vai agir de uma forma. Jeremias, no começo, Jeremias perdeu a jovem que ele amava, que ele nunca chegou a casar. Teve um ministério onde ele teve que viver toda a vida sozinho. Mas ele não renunciou. Teve momentos que ele reclamou, ele falou: Senhor, tu foste mais forte do que eu, tu me venceste, e é necessário que Deus te vença mesmo, que Deus mostre para você que você não é nada, que Deus mostre para você que você precisa fazer a vontade dele e não a sua. Mas Deus justificou Jeremias, um homem que todos olhavam para ele da carne. Só que enquanto Jeremias profetizava para os grandes de Judá, Deus estava trabalhando ali, irmãos. Deus estava salvando.
Pessoas da cadeira lá do alto, Deus estava transformando, Deus estava libertando, Deus estava ali trabalhando ali no oculto. Deus trabalha no oculto, Deus trabalha na calada, Deus trabalha na viela. Eu vejo os anjos do Senhor batalhando aqui hoje nesta região e colocando Satanás e toda a sua legião para o inferno de volta. Glória a Deus. Mas irmão, eu não estou vendo, então ora, jejua e pede para Deus te mostrar que você vai começar a ver. Não tem como você ter uma visão se você não ora, se você não jejua, se você não consagra, se você não come da palavra. É necessário que você, irmãos, renuncie a si mesmo para receber de Deus as promessas do Senhor. Fala para mim que dia que Elias foi no shopping center. Fala para mim que dia que Moisés foi lá no shopping dos camelô comprar ali um Nike para ele. Fala para mim que dia que Eliseu foi lá no shopping Pantanal comprar ali uma camisa da Hugo Boss para ele bem cara. Fala para mim que dia que Mateus, Marcos, Lucas, João se reuniram para jogar uma bola num campo. Você nunca vai ver esses homens fazendo aquilo que os agradava, mas você vai ver eles renunciando toda a sua vida pelo seu evangelho. Você vai ver esses homens apanhando, você vai ver esses homens sofrendo, mas você vai ver esses homens sempre lutando pelo reino do Senhor. Então eu digo para a igreja, você está lutando uma guerra santa, você está lutando uma guerra celestial, e quem estiver do seu lado, irmão, se não jejuar, se não descer, não aguenta. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Se, irmãos, a pessoa não resolver na sua vida falar, não, eu vou trabalhar, eu vou para casa, mas eu também preciso fazer para Deus. Eu preciso fazer para Deus. E quando você começa a fazer para Deus, o inimigo começa. Mas aí você vai pedir para Deus. Fala, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da poste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o refúgio, o Altíssimo é a habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei e glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, Senhor. Deus é fiel. Esse salmo ele é tão poderoso, ele te faz ficar invisível, ele te faz vencer batalhas. Se você puder todo dia orar o Salmo 91, mamãe, eu vou ficar rico, minha vida vai ser 1000 maravilhas. Não vou falar para você que sua vida vai ser 1000 maravilhas, mas eu quero dizer que Deus vai estar contigo. Irmãos, e nós precisamos dessa autoridade vinda de Deus para quê? Para que os demônios não tenham força contra a nossa vida, porque a salvação é individual. Se você não lutar pela salvação, se eu não lutar pela minha salvação, como que nós viveremos? Ah, mas o irmão caiu. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele, para que Deus possa levantar ele, para que Deus possa resgatar ele, para que Deus possa salvar ele, para que Deus possa levantar. Sabe por quê? Porque a oração de um justo pode muito seus efeitos, mas para que essa oração seja respondida, você tem que ser justo.
Você não pode mentir, você não pode defraudar, você não pode enganar, você tem que ser fiel a Deus, você tem que ser fiel a seu esposo, você tem que ser fiel à sua família, você tem que ser fiel aos princípios da sua família. Para quê? Para que quando você dobrar o seu joelho, Deus responda com fogo, irmãos, e atenda a sua oração. Irmãos, eu quero orar para cada pessoa.